Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, meu nome é Ronavico e nesse vídeo nós vamos aprender a como agrupar valores no Power Query. Eu vou dar até um desafio aqui que vai fazer sentido o motivo da gente estar fazendo isso. Foi uma dúvida de um aluno, então se você tem dúvida, saiba que nós temos um grupo gratuito no Telegram, o link está aqui na descrição e eu também sempre olho aqui os comentários, tá? Então se você tiver dúvidas, feedback, sempre deixa aí embaixo. Beleza? Bom, vamos direto ao ponto. Aqui no Power BI eu vou ler um arquivo Excel para usar como exemplo, tá? Então eu vou conectar aqui rapidamente. Aqui com o meu Power Query aberto, eu vou vir em nova fonte, Excel, conectar aqui a essa planilha aqui, beleza? Nessa planilha eu tenho alguns dados, bem tranquilo, é só para exemplificar. Eu tenho ID, estado, valor e um ID diferente aqui, tá bom? O que eu quero que vocês entendam? Eu posso querer agrupar valores no Power Query por diversos motivos. Um dos motivos é eu ter, né, sei lá, a soma por ID, a soma por estado, por exemplo. Eu quero ter qual que foi os valores por estado. Eu quero armazenar isso aqui no Power Query para usar isso num cálculo depois. Então, para exemplificar, primeira agregação que nós iremos fazer aqui, primeiro método de agrupar que nós iremos utilizar aqui vai ser então a soma de valor por estado. Para fazer isso, nós temos o próprio botão aqui na página inicial de agrupar por. Olha só que tranquilo. Eu clico aqui em agrupar por, ele vai me mostrar como que eu quero agrupar, de forma básica ou avançada. Quando eu coloco avançado, eu posso colocar mais de uma coluna. Então eu poderia colocar agrupar por estado e ID. No caso aqui, eu vou usar primeiro somente o estado para mostrar para vocês, tá? Então eu vou no básico mesmo. A coluna de agregação vai ser soma de valor, certo? E a operação vai ser soma. Poderia ser uma média, mediana, tá vendo? O que eu vou fazer daqui a pouco, tá? Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a contagem para tirar distintos. Mas calma, olha só, vamos aqui na soma. Soma de qual coluna? Soma de valor. Vou clicar em OK. E aqui está, São Paulo e o valor com a soma total, certo? Então, é muito tranquilo. O que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou apagar e fazer rapidamente de novo, porque eu quero duplicar essa consulta, só para eu ter mais de uma aqui para reutilizar depois, tá? Vou voltar aqui e vou fazer de novo. Olha que tranquilo. Agrupar por, coloco aqui, quero agrupar pela coluna estado e fazer a soma de valor, usando a operação de soma na coluna valor. Então, eu tenho aqui estado e soma de valor. O que eu poderia fazer? Eu poderia até clicar aqui na engrenagem e alterar para colocar estado e ID. Então, além de agregar pelo estado, eu vou agregar pelo ID. E aqui eu vou ter, então, São Paulo, ID e a soma de valor. Então, eu vou ter que, por exemplo, 4D, o total, né, é esse aqui. Eu tenho 8 linhas, né? Antes eu tinha 10, tá vendo? Tinha 11, na verdade. Mas como eu tenho valores repetidos aqui, ó, 2C, 2C, 4D, 4D, ele fez essa agregação. Tranquilo, né? Mas isso aqui é básico do básico. O que eu quero que vocês entendam? Uma coisa legal aqui, tá? É que eu consigo manter as linhas para poder utilizar isso depois. Como assim, Ronan? Vamos supor que por acaso esse relatório veio errado e toda vez que veio esses valores iguais aqui, ó, 2C e 2C, tá vendo? Ó, esses dois aqui, esses ali, na verdade foram linhas repetidas e eu não quero isso no meu relatório. Ah, Ronan, você pode usar o remover duplicadas, né? Se eu clicar aqui, né, ó, seleciono tudo e coloco remover duplicadas. Nem sempre isso é verdade, tá? Nem sempre isso vai funcionar, porque pode ser que você tenha mais informações aqui. Aqui eu tô usando 3 colunas, né? Pode ser que você tenha mais informações distintas, mas você sabe que essas 3 são repetidas, né? Você sabe que essas duas linhas aqui, você quer ter só a primeira, só a maior ou só a menor. O que a gente faz aqui, ó? Eu agrupo essa tabela com agrupar por, certo? Vou agrupar por estado, posso agrupar também pelo ID, né? Ou somente pelo ID se eu quisesse, se eu soubesse que é um ID único, né? Então, estado e ID. A diferença é que além de colocar a contagem para saber quantas linhas eu tenho, eu vou colocar as linhas também. E aqui eu consigo colocar todas as linhas. O que isso aqui vai me trazer? Além da agregação de contagem, né, igual a gente fez a agregação de soma, aqui ele vai contar. Eu também vou trazer as linhas. Olha só que interessante.
Então, São Paulo 1A, eu tenho um só. São Paulo 2B, eu tenho um só. São Paulo 4D, eu tenho duas linhas e eu consigo ter uma tabela com essa linha, tá? Tomem cuidado com performance aqui na hora de fazer isso, mas o interessante é, se eu quisesse achar quantas estão duplicadas, né? Quantas vezes estão repetindo uma mesma informação, eu conseguiria fazer dessa maneira, eu saberia que são duas linhas que estão sendo repetidas e, usando todas as linhas, eu teria aqui exatamente as linhas da tabela mapeadas para mim. Então, eu conseguiria ter essas linhas aqui para saber o porquê que está duplicado ou então para fazer algum tipo de cálculo. Por exemplo, eu quero pegar o maior valor quando repetir. Aqui não está fazendo muito sentido, né? Mas pensa o seguinte aqui, galera. Eu vou mudar aqui no Excel para fazer mais sentido, ó. Eu vou abrir e vamos supor que eu tenho duas vezes a mesma linha, só que eu tenho essa aqui com um valor maior, ó, 9999, tá? E aqui também, a 2C, ó, 8888. Beleza? Vou salvar, vou atualizar aqui no meu Power Query, atualizar tudo. E agora, se eu olhar, né, como eu atualizei tudo aqui, ó, nessa tabela, olha só que interessante, eu tenho dois valores. Então, eu podia ver, né, entre esses dois valores, montar algum cálculo aqui para saber qual das duas linhas é correta. A linha correta é aquela que tem o maior valor. A linha correta é aquela que tem o código tal. Entendeu? Então, eu podia montar uma regra aqui para extrair o valor correto, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Vou entrar com esse cálculo a mais aqui para te dar mais conhecimento, né? Não fugir um pouco do básico. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu poderia transformar a coluna inteira ou adicionar uma coluna baseada nessa, tá? Ambos daria certo aqui. O que eu vou fazer aqui para facilitar? Eu vou usar o adicionar coluna. Nessa coluna nova, eu vou colocar a primeira coisa. Se a tabela ou se a contagem aqui for igual a 1, mais fácil, né? Se a contagem for igual a 1, ou eu podia contar as linhas da tabela, quer dizer que a linha está correta. Então, basta eu pegar o valor da primeira linha. Como assim, Ronan? Bom, olha só. Se table.count rows, ou row count, na verdade, né? Se a contagem de linhas da minha coluna as linhas, ou seja, se a contagem de linhas dessa tabela for igual a 1, então me traga dessa tabela a primeira linha, afinal, só tem uma linha, e me traga a coluna valor, certo? Se não, me traga o valor 0. O que eu fiz aqui? Opa, ele me deu um erro aqui, né? Onde tinha duas linhas, ele trouxe 0, afinal não tinha uma só, né? Mas vamos voltar aqui na engrenagem. Olha só, o que eu errei foi o nome da coluna, é valor maiúsculo aqui, tá? Ó, vou corrigir, ok. Beleza, olha só o que está escrito aqui. Se tiver uma linha nessa tabela, pegue a primeira linha e me traga a coluna valor. Então, eu estou pegando da primeira linha, concorda? Ó, da primeira linha, a coluna valor. Show? Então, para aquelas linhas que não tinham repetições, eu peguei a própria coluna valor da primeira linha. Já as tabelas que são maior que 1, que é esse caso, né? Vai ser o else aqui, vai ser o nosso else. O que eu vou fazer? Eu entro com a minha regra. Por exemplo, se eu quero pegar o maior valor da tabela inteira, eu quero pegar o valor o código é tal. Entendeu? Então, eu posso entrar aqui com uma condição. Aqui no caso, para facilitar, eu vou entrar com o seguinte, vou pegar o maior valor aqui. Então, quando for diferente de 1, ou seja, maior que 1, eu vou pegar o maior valor. Como que eu faço isso? Eu pego e faço o seguinte, ó, da tabela, as linhas é a tabela, concorda? Ó, as linhas, assim como a gente fez aqui, ó, conte as linhas da tabela, as linhas, entendeu? Eu vou usar a própria tabela aqui, ó, as linhas. O que é as linhas, Ronan? Novamente, tá? As linhas é essa tabela aqui que tá bem circulada aqui, ó, as linhas, tá vendo? O que eu vou fazer dessa tabela? Dessa tabela, me traga apenas a coluna valor. Olha só, já veio uma lista de valores aqui, tá vendo? Então, olha só o que eu tenho aqui. Quando eu escrevi as linhas valor ali em cima, ele me trouxe essa lista de valores aqui, beleza? Dessa lista, me pegue para mim o maior valor. Como que eu vou usar? Que função que eu vou usar aqui?
usando listas, pegue o maior valor. Então, pegue o maior valor dessa lista. Quando eu der um Enter aqui, né, ele vai pegar para mim o maior valor da lista, valor da tabela que a gente tem aqui. Então, resumindo, eu peguei o maior valor da coluna valor. Entenderam? Óbvio que foi um exemplo, né? Eu poderia aqui colocar uma outra regra. Quando tiver linhas duplicadas, pegue aquela que tem o ID tal na coluna tal, entendeu? Então, a ideia aqui é você aprender a agrupar valores, que eu acho que foi o mais básico desse vídeo, mas também trazer um pouco mais de informação. Eu sempre tento trazer um pouco mais, né, do que o básico, para que você saia daqui dessa aula com um aprendizado maior em Power Query. Então, eu espero que vocês tenham gostado aqui dessas dicas. Deixam aqui temas de aulas que eu posso trazer aí, principalmente de Power Query, Power BI, para que eu possa enriquecer o seu conhecimento dos demais colegas aqui que são inscritos aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva agora aqui e também me siga no Instagram, @ronavico, ajuda a compartilhar aqui o canal, se possível vire membro para que a gente continue esse projeto aqui, trazendo aulas gratuitas. A gente se vê aí numa próxima aula e se você assistiu aqui até o final, comenta aqui embaixo a palavra banana para eu saber que você assistiu até o final. A gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo, valeu e se inscreve.